Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff anuncia 83 bilhões de reais para linhas de crédito durante reunião com o Conselho Econômico em Brasília e pede encarecidamente a aprovação da CPMF. E veja também nesta edição. Mais um empresário é preso na nova fase da Operação Lava Jato, que investiga suposto uso de imóveis para pagar propina. Vice-presidente Michel Temer diz que as investigações da Polícia Federal não podem parar o país. Estados Unidos e Europa registram caso de Zika vírus e a Organização Mundial de Saúde prevê pandemia nas Américas. Cursos tentam ajudar o consumidor inadimplente a aprender a gastar dentro das possibilidades. Água, luz, internet, o aluguel e umas prestações elétricas que eu tirei. Imagens mostram uma nova movimentação de lama na barragem do Fundão em Mariana. Homem é detido com armas e munição tentando entrar na Disney de Paris. E nossa bancada tem o filósofo Mário Sérgio Cortella e o economista Fernando Sampaio. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Após um ano e meio, o presidente Dilma Rousseff reúne o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e anuncia novas medidas para combater a crise econômica. A reunião foi aberta pelo ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Ele recepcionou os 92 conselheiros, entre eles empresários, sindicalistas, esportistas e artistas que não são remunerados para participar. Vocês poderão dizer para os próximos, para netos e filhos, eu contribuí para fazer o meu país melhor. A presidente Dilma Rousseff chegou durante o discurso do ministro. O ministro da Casa Civil concluiu o discurso e passou a vez ao primeiro conselheiro a falar, Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco. Esta crise é diferente de todas as outras. Mas a crise é algo que tem de ser resolvido no curto prazo. Após o encontro, a presidente Dilma Rousseff lembrou que no Conselhão, como é chamado, nasceram as ideias para os programas Mais Médicos e Ciências Sem Fronteiras. Ela disse ter expectativas elevadas para buscar convergência no combate à crise e voltou a falar mais uma vez no ajuste fiscal. Mais uma vez, Dilma Rousseff defendeu a reforma da Previdência, a volta da CPMF e mandou um recado aos críticos. Peço encarecidamente que reflitam sobre a excepcionalidade do momento, que torna a CPMF a melhor solução disponível. Melhor por ser rigorosamente temporária. O governo também anunciou medidas de incentivo ao crédito no valor de 83 bilhões de reais. Visa a gerar uma possibilidade de caixa para as empresas que decidiram investir. E ao final do seu investimento, encontraram um mercado em recessão. Uma das medidas é uma oferta maior de crédito para o custeio de micro e pequenas empresas com juros mais baixos. Nós vamos estar oferecendo taxas não subsidiadas, porém um pouco melhores do que as atuais. Outra é o uso de recursos do FGTS, 40% da multa rescisória e 10% do fundo como garantia de empréstimos consignados. Aqueles com desconto em folha para trabalhadores do setor privado, demitidos sem justa causa. A proposta será apresentada como medida provisória. Requer uma medida legal. Então nós vamos discutir no Conselho e propor ao Congresso Nacional que autorize o FGTS. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o mais importante é garantir os empregos. Ideias novas que colocam o Brasil, do ponto de vista imediato e de médio e longo prazo, numa rota do crescimento e colocando os trabalhadores como o alvo prioritário por parte de nós que somos conselheiros ligados às centrais sindicais. Fernando Sampaio, já que o Conselhão falou-se muito sobre economia, vamos começar com o economista, então. Esse encontro do Conselhão, ele reflete positivamente na economia ou o mercado já está cansado das vacinas com as promessas? Eu acho que esse Conselhão poderia ter se reunido há mais tempo. Tem um distanciamento do governo em relação à sociedade, tem um descrédito, tem baixo nível de apoio e é um desafio para o governo refazer essas pontes, então explorar as possibilidades. Hoje foi sinalizada a intenção de combinar o esforço de segurar gasto e de aumentar imposto com
medidas para tentar reativar em alguma medida a economia. Vamos ver se funciona. Se funcionar, facilita muito, porque fazer ajuste das contas públicas, melhorar os resultados das contas públicas, num ambiente de recessão, é como enxugar gelo. Então, o ano passado, o governo cortou gasto. Só que a recessão foi tão forte que a receita caiu ainda mais. E não foi só o governo federal que perdeu receita, foram os governadores, os prefeitos, o conjunto do setor público sofre muito quando a economia cai. É quase impossível fazer ajuste fiscal no meio da recessão. O Brasil já passou por situações que têm alguma analogia. Como bem lembrou o doutor Trabuco, cada crise é uma. Mas dá para explorar algumas analogias. No começo dos anos 80, no começo dos anos 90, no fim dos anos 90, mesmo no começo do governo Lula, o país fez um esforço de melhorar os resultados das contas públicas num ambiente recessivo, o que é extremamente difícil. Como é que isso acabou com dificuldade, com sofrimento, com custo, se viabilizando? Aumento de imposto e um salto das exportações que ajudou o país a sair da recessão. As duas coisas estão difíceis hoje. Por um lado, o sistema político está mais avesso a aprovar aumentos de impostos. Tem deputado que hoje é contra a CPMF. Se você for olhar a ficha corrida, ele já votou a favor da CPMF mais de uma vez no passado. E o ambiente internacional, embora o Brasil tenha ficado barato a nossa produção em dólar, porque o dólar subiu muito, está difícil exportar muito mais, as exportações até estão crescendo, mas depende de um crescimento mais forte da economia mundial, da demanda que não está aparecendo. Então, é um desafio muito grande, na medida em que aquilo que for feito para reestimular a atividade econômica tiver sucesso, melhora as condições de sucesso, mas é muito difícil. Mário Sérgio Cortella, boa noite. Olá. É isso, né, Cortella? Libera crédito para você estimular a economia e cria mais impostos. Você é favorável à criação desse imposto? Sim, né? acho já há bastante tempo, sempre fui favorável. Né? Desde que a CPMF foi proposta ainda, em governo anterior aos governos do PT, e quando ela entra no circuito, né, dentro de um primeiro momento ligado à ideia de saúde, eu sempre achei que ela tinha, primeiro, a função social de agregar mais capacidade à gestão pública, mas, em segundo lugar, uma coisa muito boa, que muita gente não quer no Brasil, porque ela permite a captura, né, de dinheiro que permite a evasão fiscal. Né, como você, em função dela, né, tem que dar crédito àquilo que é gasto, né, e aquilo que é emitido em termos de transação, ela é um tributo que, ao ser capturado, ela identifica as transações e ela dificulta, de fato, que haja alguma evasão. Agora, em relação a esse reajuste, ele pode ser feito. Quando a presidente diz, eu peço encarecidamente que pensem nisso, eu acho que ela está correta. Né? É aquilo que o seu pai falava agora, o país está num momento que é diferente. É responsabilidade do governo? Também, mas não só dele. Né? É necessário que ele tome passo. Por isso, o Conselhão ele tem, nesse momento, uma finalidade de atitude. Não é uma questão monetária, não é uma questão financeira, não é uma questão de mercado. Existe um componente psicológico nas crises também. E quando você tem um governo que toma uma atitude, se junta aos empresários, você vê a fala, né, do presidente do Bradesco, você vê a presença de sindicalistas e outros, isso dá um ânimo diferente. Pode não resultar imediatamente em algo que a gente entenda como de solução, mas é diverso de um governo que nem o Conselhão juntava, né, desde o ano passado, aliás, o ano retrasado. Julho de 2014. Não juntava. E agora traz, diz, vai vir o dinheiro, vai vir a discussão. Tem sim um componente psicológico. Psicologia não paga a conta, ela apenas ajuda a que a gente mude a atitude para enfrentar a crise. Eu falei no início da minha pergunta aqui com você sobre essa questão das pessoas que estão um pouco desacreditadas com promessas e tal, e isso reflete aqui nas mídias sociais. Vamos registrar aqui os nossos telespectadores, só para a gente ter uma ideia. O Fernando Esper, se reunir com esse tal Conselhão é se reaproximar da sociedade? Onde? E nós vamos para o Twitter aqui. O João Carlos, os sonegadores unidos não permitirão a CPMF. O André Luiz Ferraz, Conselhão não passa de uma peça publicitária, só para inglês ver. E aí, esse conselho representa efetivamente a sociedade ou é a plateia paga do governo? Alberto Araújo. Plateia paga é exagero, até porque não é pago, os que não fizeram questão de chamar a atenção. Tem muitos fóruns... Não, plateia paga que ele fala é uma plateia que se beneficia, como no caso dos banqueiros. Então, eu diria, tem muitos canais para você tentar
aproximar o governo da sociedade. O governo tem que explorar. Esse faz parte do desafio de qualquer governo e, nesse aspecto, o governo está devendo bastante para si mesmo. Ele se enfraquece na medida em que ele não consegue combater esse distanciamento com a sociedade. Eu queria fazer uma observação curiosa sobre uma especificidade dessa crise, que é o seguinte: é a primeira dessas crises, que a gente já teve várias, em que não estamos com falta de dólar. Todas as crises anteriores que eu mencionei tinham um componente de estão acabando os dólares, acaba batendo no FMI para pedir um dólar emprestado, etc. E isso é uma vantagem enorme. Pelo menos não temos falta de dólar, temos vários outros problemas, mas este não. Do ponto de vista político, pode ter um efeito paradoxal. Quem pediu o aumento de imposto para o Congresso era o ministro da Fazenda, nessas várias ocasiões que eu citei. Mas quem pedia para o ministro da Fazenda era o FMI. Então, você tinha um vilão de fora para colocar a culpa, para dizer, olha, gente, eu sei que é chato, etc., mas eles tinham um terceiro, né? Eles estão exigindo e não tem jeito, a gente precisa dos dólares que eles oferecem agora, tarará, tarará. É curioso como essa vantagem de não ter falta de dólar aumenta o desafio político, porque você não tem um vilão para botar a culpa e facilitar o diálogo. Cortella, por outro lado, é importante o governo conversar com a sociedade. Claro, né? Um conselho ele tem um efeito pirotécnico também. Claro que ele tem. É propaganda, como lembrou o nosso espectador. Mas essa propaganda ela não é sempre enganosa. Nem toda propaganda é enganosa. Ela pode ter, como tem algumas, o efeito, né, de provocar uma reação nas pessoas. E eu acompanhei, por casualidade, há alguns anos, uma reunião do Conselho, né, porque era um evento em que se coordenava o debate e isso aconteceu dentro da Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte. Era uma reunião do Conselho lá. Havia uma pluralidade de pessoas de várias áreas. Não se pode, de fato, como o seu pai lembrou, dizer que é uma plateia remunerada nesse sentido. Muita gente era da oposição e ainda continua. Evidentemente que não está no Conselho pessoas de partidos que fazem oposição ao cotidiano, seria, né, tolo supor que alguém ia ficar dando tiro no pé. Mas há várias pessoas ali que não compõem, né, junto ao grupo ideológico, né, que está no poder. Por isso, acho que não tem como nós não nos aproximarmos por meio de vários canais. Você pode fazer pela Assembleia, você pode fazer via parlamento, pode fazer via mídia. Essa é uma das possibilidades. Agora, um conselho dessa natureza, mesmo com efeito, né, de um pouco de rojão que se solta para chamar a atenção, pauta as pessoas, tanto que nós estamos falando disso desde o começo do jornal. Só para a gente pontuar para os telespectadores, do Conselho são 92 pessoas que participam, 47 são do setor empresarial, 20 representantes de trabalhadores e 25 são pessoas da sociedade civil, ligadas à sociedade civil, para a gente ter um embasamento que é bem plural, né? Sim, bastante. Agora, será que vai levar adiante? Bom, se tivesse um efeito de governança no cotidiano, o governo não deixaria, desde meados de 2014, ser a reunião. É que agora é necessário. Né? Quando o calo aperta, né, até quem não tenha, né, como é o caso, né, do governo até esse momento, uma simpatia por isso, vai ter que recorrer. Está sobrando dólar, mas está faltando diálogo. Então... Exatamente. Cartilhas e cursos tentam alertar o consumidor a evitar o estouro das contas. Esse descontrole deixou quase 60 milhões de brasileiros inadimplentes. O crédito fácil fez Jamile financiar um carro em mais de 5 anos. Uma dívida que ela se arrepende até hoje. A nossa maior dívida, né, a crise na minha casa hoje se deu devido à compra do carro. As parcelas mensais de R$ 900 do financiamento, somadas com as faturas dos 9 cartões de crédito, levaram a operadora de telemarketing para inadimplência. Viram uma bola de neve. Dívidas e mais dívidas. O Brasil nunca teve tantos inadimplentes como agora. São 59 milhões de pessoas com um nome sujo, de acordo com o levantamento da Serasa Experian. Há um ano, eram pouco mais de 54 milhões de brasileiros no vermelho. Ainda segundo a Serasa, o desemprego é um dos principais motivos para ser negativado. É o que pode acontecer com o Edson, que começou o ano sem trabalho. Está atrasado o mês. Aí depois vai ficar, em fevereiro é o segundo mês e vai crescendo.
O descontrole nas contas é a causa da inadimplência para 17% dos consumidores. Para ajudar esses brasileiros que gastam mais do que recebem e os que estão desempregados, foram lançadas cartilhas com dicas de educação financeira. Não cair nas tentações de compra, né? Evitar, se o seu nome já está negativado, evitar o máximo possível ter mais dívidas, conversar com a sua família sobre esse problema que você tem, né? Dialogar com eles. Esse é um problema familiar. Depois de 4 anos com o nome sujo, Gladson aprendeu a lição. Primeiramente, você nunca deve comprar nada relacionado à comida no crédito. Você tem que gastar deixar pelo menos 30% do seu valor que você tem. Recebeu 1.000, se você gastar 700, você tem que guardar os 300. Agora eu tenho que ter o pé firme, centrar, colocar a minha cabeça no lugar e seguir em frente. Cortella, o apelo ao consumo é mais forte do que a racionalidade? Em grande medida, né? Aliás, uma boa parte do mundo da indústria, do mundo do negócio, do mundo do varejo vive disso. Isto é, daquilo que pode até, né, não ser necessário, aquilo que é o supérfluo. A demanda, a ideia do cartão de crédito, ela trouxe algo novo, né, nessas décadas, desde que o Brasil passou a ser mais bancarizado. Porque é diferente quando você tem até fisicamente de contar notas no bolso, ou quando você... Sofre mais, né? Você está com R$240 no bolso, né? 2 notas de 50, aí você vai esvaziando a carteira. Carteira vazia, depois do dinheiro eletrônico, é uma coisa de ficção. Por isso é mais difícil. Agora, vai ter que mexer, porque a crise não é só nacional, né? Não existe uma crise abstrata. Pega no meio das pessoas. Os economistas, às vezes, conseguem até nos orientar em relação a isso, mas dizem alguns economistas que também sem dívida não tem crescimento, né? Isso sem dúvida. Se não tem alguém se endividando, a economia fica rodando em falso. Agora, essa experiência dos consumidores é dolorosa, tem 2 aspectos. Um é o aprendizado. Quer dizer, como o Brasil tinha muito pouco crédito durante muito tempo, a partir de 2004 começou a voltar. Na verdade, esse endividamento das famílias maior é uma coisa relativamente recente. Então, tem um aprendizado e que é mais doloroso do que poderia ser, porque teve uma inversão brusca de expectativas e da situação da economia. As pessoas se endividaram imaginando que não perderiam o emprego, que a economia tinha passado para uma fase mais de um crescimento mais perene, mais sustentado, e não é o que se verificou. Então, agora, na próxima vez, certamente, além do aprendizado de já ter se endividado e de já ter se machucado, tem essa percepção de que sempre precisa lembrar que a situação pode mudar para graduar o risco que você corre. Mesmo o consumidor americano, que tem larga experiência em se endividar, as famílias americanas são muito mais endividadas e há muito mais tempo do que as brasileiras, exageraram e se machucaram nessa última crise. Então, se aprendermos, vai melhorar, mas não nos iludamos. Sempre vão acontecer. Viu, ele vira uma fase um pouco teológica até, porque assim, olha, Deus lhe pague. E essa crise, só Deus sabe. Né? O Emilson Nunes Costa está dizendo aqui, ó, está vendo, William? Essa inadimplência por desemprego é a vida real. Não dá para analisar sobre o prisma ideológico essa crise. É impossível não analisar alguma coisa sobre o prisma ideológico, porque a ideologia faz parte da realidade. No entanto, está claro o que diz, né, o espectador quando diz que há medidas que não dá para imaginar apenas no campo das ideias gerais. Ela tem que entrar na economia do cotidiano, né? Não basta teorias econômicas apenas. Vale aquilo que é o enfrentamento, tanto para o indivíduo, né, quanto para a sociedade. A diferença é que nós não temos como aumentar impostos, porque nós somos só pagadores. Né? O Sampaio, tem um contraditório aqui também, o Antônio Carlos Carvalho, dizendo que quem incentivou o consumo excessivo foi esse governo que está aí. O governo está incentivando o consumo desde 2004, né? O incentivo ao consumo vem de longe, foi muito forte. O que alimentou? Crescimento do emprego, crescimento de salários e crescimento do crédito. Então, realmente, a dívida das famílias deu um salto. Ela era, em termos comparativos, pequena e não é mais. Agora, é claro que esse incentivo ao consumo também incentivou o crescimento da produção dos bens de consumo, do investimento para produzir esses bens de consumo. Então, é difícil dizer que incentivar o consumo sempre é um erro.
Na verdade, em geral, em algum grau, os governos estão sempre tentando incentivar o consumo, desde que a economia possa crescer. Que não tenha e a gente não tinha também, William, há 30 anos, algumas despesas que hoje parecem quase que óbvias para nós. Há 30 anos, por exemplo, eu tinha um telefone em casa, fixo, e não 4 ou 5, que tem que ser todos os meses pagos. Não se tinha tarifa de TV a cabo, não se tinha tarifa de internet. Havia uma série de despesas que hoje estão no cotidiano das famílias e que elas não tinham presença há 30 anos. Quando você falava de pagar água, luz e mercado. Agora você tem água, luz, mercado, internet, escola particular. Escola. Então, houve também, junto com isso que o Sampaio fala, que é um nível maior de oferta de crédito e de dívida, despesas que hoje a gente não consegue se libertar. 4 pessoas na família, 4 celulares. Né? Uma casa, a TV a cabo nos lugares, tudo aquilo que parece o mundo do conforto, como é, né? Veja a seguir, empresário chega do Panamá e é preso na Lava Jato. E ainda, ministro da Economia do Japão, suspeito de corrupção, chora, pede desculpas e renuncia ao cargo. Subiu para 33 o número de cidades do Mato Grosso do Sul que decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas. O retorno às aulas na rede pública sul-mato-grossense foi adiado por causa dos alagamentos. A medida atinge 300 mil alunos. Em Itajubá, no sul de Minas Gerais, o asfalto cedeu na BR-459 e o tráfego foi interrompido. Em Poços de Caldas, também no sul de Minas, a água invadiu ruas e lojas no centro da cidade. No Rio de Janeiro, diversos bairros da Zona Norte ficaram alagados e na Baixada Fluminense um rio transbordou. Em São Paulo, os moradores passaram o dia limpando suas casas após o forte temporal de ontem à tarde. Na Zona Sul, esta árvore amanheceu em cima de um poste. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, choveu 16% do esperado para o mês de janeiro em uma tarde. 400 funcionários da Samarco aguardam a liberação da área onde houve novo deslizamento em Mariana para voltar ao trabalho. O IBAMA estima que um novo acidente movimentou mais de 1 milhão de metros cúbicos de rejeitos de minério da barragem de Fundão. A mineradora culpa as fortes chuvas pelo deslocamento. Um grupo de estudantes ocupa há 2 dias o pátio da Secretaria Estadual de Educação em Goiânia. Eles protestam contra um projeto do governo que passa a gestão das escolas municipais para organizações sociais. Funcionários que estavam no prédio foram obrigados a deixar o local. A Secretaria de Educação de Goiás classificou a ocupação como agressiva, radical e inaceitável. Alunos de uma escola municipal em Fortaleza assistiram o primeiro dia de aula sentados no chão. Eles utilizaram cadeiras de plástico para apoiar livros e cadernos. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação informou que o problema foi provocado pelo aumento no número de matrículas e que já enviou novas carteiras para as escolas municipais. O empresário Ademir Awada é o 4º investigado preso na 9ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Triplo X. A Polícia Federal tenta descobrir se imóveis foram usados como propina no esquema da Petrobras. Outras 2 pessoas ainda são procuradas pela polícia, Maria Mercedes Quijano e Luiz Fernando Hernandes Ribeiro. A Operação Triplo X, deflagrada ontem, já havia prendido 3 suspeitos. Hoje de manhã, eles fizeram um exame de corpo de delito no IML em Curitiba. As prisões de Neuci Warkin, Ricardo Honório Neto e Renata Pereira Brito também são temporárias. Nesta etapa, o foco principal são apartamentos de um condomínio no Guarujá, litoral paulista. O condomínio começou a ser construído pela Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo. A cooperativa quebrou e a OAS, empreiteira investigada na Lava Jato, assumiu o empreendimento. A suspeita é que imóveis tenham sido usados pela construtora para pagar propina e esconder patrimônio. Para o Ministério Público de São Paulo, há indícios de que a OAS teria cedido um triplex no condomínio, avaliado em mais de R$1,5 milhão ao ex-presidente Lula. Pelo menos 10 pessoas já foram ouvidas nas investigações. Entre elas, o engenheiro Armando Dagri, sócio da Talento Construtora. Dagri diz que a OAS o contratou para fazer uma reforma no triplex. As obras teriam custado quase R$800 mil e foram realizadas entre abril e setembro de 2014. Dagri disse não ter tido contato com Lula, mas sim com a mulher do ex-presidente, Marisa Letícia.
Segundo o engenheiro, ele estava reunido com um representante da OAS quando Dona Marisa foi ao apartamento acompanhada pelo filho Fábio, um engenheiro da OAS, e o dono da construtora, Léo Pinheiro. O empreiteiro foi condenado na Lava Jato a 16 anos de prisão. Hoje, em nota publicada na internet, o ex-presidente Lula repudia qualquer tentativa de envolvimento de seu nome em atos ilícitos investigados na Lava Jato. E ainda diz que não houve ocultação de patrimônio nem recebimento de favores. A nova fase da Operação Lava Jato é mais um desgaste para o governo. E para preocupar mais ainda a cúpula petista, está marcado para amanhã, aqui em Curitiba, o depoimento do ex-ministro José Dirceu à Polícia Federal. Para tentar se defender, Dirceu pode apontar o partido como responsável pelas indicações na Petrobras. Também em Curitiba, hoje o vice-presidente Michel Temer disse que as investigações da Lava Jato não podem paralisar o país. Ela toma conta, sim, das funções do Judiciário, das funções da Polícia Federal, do Ministério Público, mas isso não deve embaraçar nem a administração do país e muito menos a atividade política do país, que hoje é um Estado democrático de direito. Mas essa é a 27ª fase da Lava Jato, eu falei nona, eu queria falar nova. Mas o que o vice-presidente está querendo é utopia. Claro que vai parar o Brasil. Esse tanto de denúncia, né? Não, parar de vez não vai parar. Quer dizer, a nação continua. Agora que isso atrasa, e não pode não ser assim. Não dá para supor que, em nome dessa questão, né, do empecilho econômico, né, de que a economia sofre percalços, então não se vai apurar. Isso seria a falência de qualquer vergonha que nós tivéssemos na cara. Agora, ele está correto, o presidente vice, né, quando faz um apelo, né, dizendo, olha, vamos ver se não para. Né? Mas é difícil. Toda hora tem uma denúncia de quem é o apartamento, quem é o proprietário, quem que pagava imposto, né? Quem que pagou a reforma, quem é que financiou, quem é que fez, de qual partido era. Aí tem dos outros partidos aí, então você tem toda hora. Tem gente, graças aos céus, tem gente que hoje está vivendo aos sobressaltos. O cara não dorme mais tranquilo. Exatamente. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, prestou depoimento hoje na sede da Polícia Federal em São Paulo, como parte do inquérito da Operação Zelotes. A Polícia Federal investiga fraudes no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda. Mantega teve os sigilos fiscal e bancário quebrados há 2 meses como parte das investigações. O ex-ministro de Desenvolvimento, Miguel Jorge, deve depor na semana que vem. O ministro de Economia do Japão renunciou ao cargo por envolvimento num escândalo de corrupção. Ele é acusado de receber suborno para favorecer uma construtora em um caso de disputa de terra. Com vergonha e chorando, Akira Mari disse que deixava o cargo para não prejudicar os planos do governo de revitalização da economia. O país está finalmente saindo da deflação. Qualquer coisa que afete isso tem que ser eliminada. E eu não sou exceção, disse ele. A Mari admitiu que recebeu 1 milhão de ienes, cerca de $8.400, de uma construtora envolvida em disputa de terras, mas alegou inocência. O ex-ministro acusou um assessor de não registrar a quantia como doação. Parte do valor desapareceu. A Mari pediu desculpas pela supervisão inadequada e assumiu a responsabilidade. O ex-ministro era apontado como o segundo homem mais poderoso do país e o braço direito do premier Shinzo Abe. Era ele quem estava por trás da estratégia de crescimento econômico do Japão e das negociações do Tratado Transpacífico, anunciado no final do ano passado. A iniciativa visa liberar o comércio entre 12 países banhados pelo Oceano Pacífico. Menos de 2 horas depois da renúncia, o premier Shinzo Abe anunciou o nome do substituto, Nobureto Ishihara, ex-ministro do Ambiente e ex-secretário-geral do Partido Liberal Democrata. No mandato de 2007, Abe também teve 2 ministros envolvidos em escândalos de corrupção, o da Agricultura e o da Reformas. O ministro da Agricultura se suicidou. Bem parecido com o Brasil, né, Cortella? O Antônio Gilberto... Em relação ao suicídio, não. O Antônio Gilberto Angelocchi aqui está falando aqui, Cortella, a renúncia aí do ministro japonês. Corrupção demonstra que ele demonstra sua honradez como homem? Uma possibilidade, né? Há várias pessoas em vários lugares que preferem deixar o governo do que ter ali algum prejuízo. São pessoas que também são marcadas, né, por essa condição. Agora, o Japão tem um anteparo para esse tipo de crise, que é o fato de ter ali, né, uma organização onde você tem um imperador, né, que faz o reinado da estrutura, mas tem um governo,
né, com um primeiro-ministro que pode alterar aquela lógica. Quer dizer, é diferente de um sistema presidencialista como o nosso, em que uma renúncia desse tipo, com o choro de um ministro dessa natureza, ia produzir uma crise dentro do palácio do governo. E ali você tem a possibilidade do primeiro-ministro escolher outro. O imperador está um passo atrás. Esse tipo de monarquia constitucional, parlamentarista, né, tem algumas diferenças em relação a nós. O que é igual é que também tem corrupção. Eu já vi parlamentares lá em Brasília chorando no parlamento, inclusive, mas depois cometendo futuramente outros delitos. E a Marlene de São Paulo... O telespectador fez a conta, você falou rápido, o valor são $8 mil, 8 mil $8.500 dólares. Perto dos valores que têm sido ventilados nesses escândalos brasileiros, é literalmente troco. E, então, digamos, o positivo, para nós é positivo constatar que não temos o monopólio desse tipo de problema de corrupção. Isso existe em toda a parte. O que diferencia é o grau de maturidade das instituições para detectar, combater e punir, que é algo que parece que a gente está conseguindo aprimorar com todos os custos que isso traz. Vamos registrar aqui os nossos telespectadores. A Marlene de São Paulo aqui falando, sobraria alguém lá em Brasília se tomasse essa decisão? O Rafael Breda aqui, imagina se o escândalo da Petrobras fosse lá, hein? Ia dar uns 50 se matando. Acho que até mais, né, Cortella? Olha, eu não sei. Eu acho que o suicídio nunca ele é uma boa alternativa. Em filosofia, a gente diz algo que parece irônico, mas é fundo, assim. O suicídio é uma solução definitiva para uma questão transitória. O suicídio é sempre uma solução definitiva para um problema que é transitório. Por isso, eu não o recomendo. Agora, é admirável a gente ver em algumas nações pessoas que são capazes de atitudes que são mais drásticas. Como o Sampaio lembrou, a quantia, se você imaginar, com o volume de corrupção no Brasil, nos Estados Unidos, né, na Alemanha, etc., é pequena. Mas ainda assim, ir à TV, chorar em público, né, é uma boa demonstração. É uma sociedade que valoriza fortemente essa questão da honra. Eu acho que tem a ver com um povo que valoriza a questão da honra. Nós estamos começando a achar que tem que ser assim. Isso é bom demais. Muito bem. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pode dar imunidade aos crimes de injúria e difamação cometidos por professores e religiosos no exercício das suas atividades. A ideia é do deputado federal Hidezako Takayama, do Partido Social Cristão do Paraná. O político é pastor da Assembleia de Deus. Takayama justificou a proposta afirmando que os religiosos ou professores podem ter em seus discursos contra certas condutas opiniões consideradas ofensivas por quem tem posições divergentes. O texto deve voltar a tramitar na Câmara com a volta do recesso parlamentar. E o deputado chamou a atenção em outubro do ano passado na garagem do Congresso Nacional, quando discutiu com o motorista do senador Delcídio Amaral e acabou apanhando. Outro projeto polêmico apresentado pelo político no final do ano passado pretende criar o cargo de deputado federal ultramarino, um parlamentar que atuaria em países com mais de 100 mil brasileiros residentes. Esse projeto e o texto sobre injúria religiosa devem voltar a tramitar na Câmara com o fim do recesso. Sampaio, o que está por trás desse projeto, hein? Esse projeto contradiz tudo o que a gente está conversando hoje, que é a discussão de que ninguém está acima da lei. A grande novidade dessa investigação no Brasil é que estão sendo atingidas pessoas que se imaginavam que estavam além do alcance da justiça no Brasil, pela nossa tradição autoritária, patrimonialista, etc. O que o deputado propõe é o seguinte, o religioso e o professor, nesse aspecto, estão acima da lei. Eles podem caluniar e difamar. Eles podem falar o que quiserem, que não poderão ser acusados de difamação e de injúria. Eu acho simplesmente inacreditável. Pode injuriar os diferentes, é Você isso já que ele imaginou, quer. esse projeto ele tem uma estupenda vantagem. Ele traz o tema à tona. Espero, claro, que ele não seja aprovado em função até do fato dele conter aquilo que é não só contra a Constituição brasileira no momento, mas também os acordos bilaterais que o Brasil tem e que nos obrigam a seguir como uma nação signatária junto à ONU e outros organismos. Agora, há uma grande positividade no projeto, trazer à tona esse debate. Isto é, será que existe alguém que pode dizer o que quiser e não ter isso considerado como sendo calúnia ou difamação? Será que isso é privilégio, por exemplo, de professores como eu ou de religiosos? Qual é o critério?
né, para dizer que uma determinada categoria pode fazê-lo. E locutor esportivo não pode? E jornalista, não poderia também dizer? E o analista crítico, que no teatro ou no cinema avalia uma peça? E o crítico literário, quer dizer, todo mundo que pode falar mal de alguém, isto é, qualquer cidadão, se ele o faz de maneira equivocada, é injúria e difamação. Como é que a gente vai proteger alguém que ficará blindado em relação a algo que nenhum cidadão pode ter? Afinal, o que é um processo por injúria, difamação ou calúnia? É quando eu sou responsabilizado por aquilo que digo e que ofendeu outra pessoa e que ela se sentiu no direito de fazê-lo. Me colocar como professor, pastor, padre, rabino, mãe de santo, pai de santo, como fora disso, né? O projeto é ótimo para a gente discutir o que é liberdade e o que é responsabilidade. Um mês e meio depois de assumir o poder, o novo presidente da Argentina cortou os subsídios adotados há 12 anos pela ex-presidente Cristina Kirchner. O presidente Maurício Macri garantiu que o corte não vai afetar a população mais carente, cerca de 2 milhões de pessoas. Apenas as classes média e alta devem sofrer os impactos da mudança. Nos próximos meses, as contas de luz vão subir 350% para casas e 600% para as indústrias. O objetivo é acabar com os altos custos dos subsídios, que representam 4% do PIB do país. O primeiro corte atinge o setor de energia, mas são esperadas reduções de subsídios em outros setores. As medidas terão impacto na inflação, hoje em torno de 30% ao ano. O anúncio foi recebido com apreensão pelos argentinos. As avós da Praça de Maio criticaram a decisão. A Organização de Direitos Humanos, que busca crianças desaparecidas na ditadura do país entre 1976 e 1983, tentou um encontro com o presidente, mas não conseguiu. Por estar com a agenda cheia, Macri ordenou que a reunião fosse feita com o chefe de gabinete do governo, Marcos Penha. A líder das avós da Praça de Maio chamou a atitude de discriminação. Costuma-se dizer que tudo acontece no carnaval. O motivo é a vontade que muitos têm de extravasar na folia. Mas não precisa ir longe. Basta uma simples festa para surgir as surpresas. Uma reunião de amigos, confraternização de empresa, casamento ou festa de família. Às vezes, basta um motivo assim para transformar pessoas que no dia a dia são exemplos de discrição. A chegada do carnaval é motivo de alegria, mas também de dor de cabeça para alguns. Eduardo adora essa época do ano. Gosta tanto que nem uma experiência bem desagradável o fez mudar de ideia. Eu estava um pouco embriagado e eu encostei num barranco de 5 metros de altura e acabei caindo, fui rolando de cara. O constrangimento no hospital também não foi empecilho para continuar a folia. Me levaram para o hospital vestido de bailarina. E aí todos os enfermeiros olhando assim, dando risada, né? Chegando uma bailarina toda ensanguentada. Aí perguntaram quem estava acompanhando. Quem é o acompanhante dele? Aí chegou o meu amigo Anderson, de bailarina também. Carnaval é sinônimo de festa nas ruas, fantasias, cores e muita alegria. São 4 dias para liberar todas as tensões do ano inteiro. E a impressão que se tem é que pode tudo. Mas pode mesmo? Se extrapolar fora do normal, depois de 9 meses, sabe o que acontece, né? A estudante Isabela Marsala tem uma vida tranquila, mora com a família e nunca imaginou que um simples passeio com os amigos terminasse de forma constrangedora. E eu comecei a beber, dançar, né, daquele jeito mais exaltado, e acabei passando mal. Não fiquei com ele, era apaixonada, não fiquei com ele, mas, né... A questão é tão delicada que muitas empresas investigam as redes sociais dos funcionários para analisar se há postagens comprometedoras. Esse psicanalista explica que, em ocasiões assim, quem comanda é o pensamento coletivo e não a identidade pessoal. A gente se cansa, dá muito trabalho viver, sobretudo nos dias de hoje. A cada momento você tem que estar corrigindo o rumo da sua vida. Aí, de repente, nos dizem, olha, você pode entrar nessa turma daqui, você pode dançar, pode beijar, pode abraçar, né? E está tudo bem, e você está fazendo isso em nome da comunidade, né? Ora, a pessoa fica felicíssima de poder ter um descanso de si mesma. E aí, Cortella, por que há essas alterações de comportamentos quando estão esse envolvimento com o grupo? Toda sociedade tem períodos do ano,
na história, esse você identifica, em que se suspende aquilo que seria a regra da convivência. Por exemplo, os romanos tinham, no final do mês, né, na metade do mês de dezembro, as Saturnálias. Naquele momento se suspendia a relação senhor-escravo. O escravo se tornava senhor, né, e o senhor se tornava escravo. Né? O homem e a mulher invertiam o modo de convivência. Lembre-se que o carnaval é uma festa de origem religiosa. Ele nasce no meio da Igreja Católica. No passado, ele antecede, né, o período da Quaresma, em que entraria, né, o período de meditação, jejum, purificação, mas tem origem religiosa. E, nesse sentido, esse momento em que você tem, né, a posse do corpo e da mente por uma suspensão do juízo, ele aparece em várias sociedades e o carnaval até indicaria isso. E eu tenho um texto que eu gosto, até meu mesmo, né, há muitos anos eu publiquei, dizendo que maluco não é um povo que para dançar 5 dias, é o que não para. Uma sociedade que para durante 5 dias, para dançar, viajar, ir para retiro, contar, tomar um pouco, passear, essa sociedade demonstra uma sanidade incrível. Doente é quem não para fazer isso. É quem passa o ano inteiro sem uma interrupção para meditar, para fazer retiro, para acampar, para dançar. Então, como disse Camões, está lá nos Lusíadas, refocilar é preciso. Refocilar significa descansar a mente das obrigações. Sem exagero? Sempre. Sem fazer bobagem? Sempre, para qualquer coisa. Agora, que o carnaval é uma interrupção magnífica, né, da nossa capacidade, né, de ser tonto o tempo todo, é sem dúvida. E na origem, o carnaval tinha 3 dias. Sim. E o Cortella já ajustou para a realidade que agora começa na sexta, não começa mais no domingo. Não é mais o tríduo mesmo. Exatamente. Em alguns lugares tem mais na semanas. Bahia parece que param 5 dias por ano. O Demival Silva aqui está usando a frase do Pablo Neruda. Você é livre para fazer o que quiser, mas é prisioneiro das consequências. Sem dúvida. Isso também no carnaval, também na opinião, também na emissão de uma crítica, né? E por isso, esta possibilidade, né, de se exagerar. Quando, né, o entrevistado fala daquilo que aconteceu com ele, do mico que pagou, e ainda assim ele ri um pouco, fica uma autocrítica curiosa. Mas, claro, insisto, qualquer exagero é tonto. Qualquer exagero é tonto. Mas a possibilidade, né, da gente supor que há momentos em que dá para soltar, né, como se dizia antigamente, soltar a franga, né, em algum lugar, é onde vai. Soltar franga, isso é antigo, Minas, né? Antigo, isso, acho que em Minas eles falam muito isso. Agora, muita atenção, né, Sampaio? Porque o RH hoje consulta as redes sociais, né? Interessante. É um sacrifício de privacidade que as pessoas fazem, talvez não percebam, que tem até essa implicação. Essa exposição tem um lado perigoso, que é justamente isso, coisas que você não gostaria que tanta gente ficasse sabendo, para contar para algumas, você acaba contando para as outras que você não queria. Nessa hora vale o filósofo Kant. Kant tinha um princípio que, resumido, é assim: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Em instantes, homem armado é detido em hotel da Disneylândia de Paris e a febre Zika ameaça atingir milhões de pessoas nas Américas. A Organização Mundial da Saúde alerta para a explosão de casos de Zika nas Américas. Nos Estados Unidos e Europa também há pessoas com a doença. Sobre esse assunto eu converso agora com a repórter Lília Coelho. Boa noite, Lília. Quantos países já foram atingidos com o Zika vírus, hein, Lília? Olá, boa noite, William. Boa noite a todos. Segundo a OMS, 23 países da América, da África e também da Oceania já têm aí o vírus, a presença do vírus. E um número muito elevado de infecções já acontece na Colômbia, em El Salvador e em Cabo Verde. E ainda segundo estimativas da OMS, o vírus deve atingir 4 milhões de pessoas no continente americano e 1,5 milhão aqui no Brasil. Veja na reportagem. Hoje à tarde, em Brasília, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres coordenou uma reunião com secretarias de saúde de vários estados. Ontem, o presidente americano Barack Obama pediu agilidade no desenvolvimento de testes, vacinas e tratamentos para combater o Zika. Até agora, 23 países e territórios das Américas registraram a presença do vírus. A maioria dos casos está no Brasil.
Ontem, a Áustria detectou o primeiro caso de contágio do Zika em uma turista que passou férias no Brasil. Também foram confirmados casos de Zika na Dinamarca, Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália. Todos os infectados voltaram recentemente de viagens à América do Sul. Na última sexta-feira, autoridades de saúde do estado de Nova York divulgaram que 3 pessoas contraíram o Zika, subindo para 6 o total de casos no país. Em todos eles, os pacientes foram contaminados durante viagens a outros países. Na semana passada, a imprensa israelense também noticiou o caso de uma criança de 2 anos diagnosticada com o Zika depois de uma viagem à Colômbia. Como a gente pôde observar aí na reportagem, o vírus realmente se alastrou nas últimas semanas e, claro, gerou preocupações em todo o mundo. Sobre esse assunto, eu converso com o clínico geral, o Arnaldo Lichtenstein. Existe motivo, portanto, para tanta preocupação, não, doutor? Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Tem alastrando muito rápido, quer dizer, o mosquito presente em todos esses lugares onde o clima é quente e muita chuva, ele pica uma pessoa contaminada e pode picar dezenas de outras num raio de 200 metros. Então, isso favorece muito o espalhamento da doença, principalmente porque 80% das pessoas não desenvolvem nenhum sintoma. Então, mesmo sem sentir nada, quando eles são picados, eles estão transmitindo a doença. E aí o fato de não ter teste, não ter uma vacina para isso complica ainda mais esse quadro, não? Não temos ainda o teste do ponto de vista da população em geral. Já existem testes específicos e muito caros a serem feitos nos primeiros 5 dias, mesmo aqui em São Paulo, mas são preços proibitivos. E a vacina também não é desenvolvida ainda. A gente espera que com o alastramento para os países que têm melhor tecnologia para desenvolver vacinas, a vacina chega em breve. Ok, muito obrigada, doutor. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lilian. Na próxima segunda-feira, a TV Cultura exibe um Roda Viva especial sobre o mosquito Aedes aegypti. Participam da bancada o ministro da Saúde, Marcelo Castro, o secretário estadual de Saúde, Davi Wip, o secretário municipal de Saúde, Alexandre Padilha, o diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil, e o médico e ex-secretário estadual de Saúde, José da Silva Guedes. Imperdível esse programa. A Coreia do Norte estaria se preparando para fazer testes com míssil de longo alcance capaz de carregar uma bomba nuclear. Imagens de satélites internacionais registraram a movimentação suspeita no nordeste do país. O serviço de inteligência japonês acredita que o lançamento será na semana que vem, quando o Conselho de Segurança da ONU vai discutir novas restrições à Coreia do Norte. No início do ano, o país alegou ter testado com sucesso uma bomba de hidrogênio, considerada 50 vezes mais potente que a bomba nuclear. Estados Unidos e Europa duvidam da capacidade de Pyongyang de produzir a bomba H. Um barco com 50 imigrantes ilegais naufragou próximo à costa da Grécia. Pelo menos 24 pessoas morreram, entre elas 10 crianças. Em outro trecho do mar Mediterrâneo, a Marinha Italiana resgatou 290 pessoas em um barco de borracha semi-afundado. 6 pessoas morreram. Desde o início do ano até agora, 46 mil imigrantes chegaram ao continente. No ano passado, 1 milhão de pessoas buscaram refúgio na Europa. 80 mil refugiados que tiveram asilo negado na Suécia serão deportados. Um homem de 28 anos, carregando 2 armas, munição e o Corão, o livro sagrado do islamismo, foi preso tentando entrar na Disneylândia de Paris. Ele foi capturado pela polícia na porta de um hotel do complexo turístico, quando um detector de metais soou o alarme. Uma mulher que estava com ele fugiu, mas foi capturada pouco depois. A França está em alerta desde os atentados terroristas em série, que mataram 130 pessoas em novembro do ano passado. Veja daqui a pouco o poste do novo secretário de Educação de São Paulo. E mais, todas as pesquisas apontam o milionário Donald Trump como candidato republicano à presidência americana. De São Paulo, José Renato Nalini. A cerimônia de posse aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O cargo estava vago desde dezembro, quando o então secretário Hermann Vorwald renunciou em meio às ocupações das escolas estaduais.
Os alunos acamparam nas classes em protesto ao plano de reorganização de ensino, que ainda será estudado pelo novo secretário. Eu não conheço o plano, eu vou conhecer agora. Vamos abrir um grande diálogo para verificar também o que foi o motivo da revolta. O plano previa a redistribuição dos alunos em ciclos de acordo com a idade e a série, mas foi revogado pelo governador Geraldo Alckmin no início de dezembro para uma discussão mais ampla. José Renato Nalini é professor universitário, desembargador e presidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E comentarista, Cortella, do Jornal da Cultura, que ele falou que não vai abandonar os comentários aqui. O Cortella, tem aqui o Felipe de Moura Lima perguntando por que o governador nunca indica um professor da rede estadual para secretário de Educação. Precisa mesmo ser professor para tocar a secretaria? Bom, se você imaginar, Nalini é professor. Ele é professor certo? Também, né? Agora ele não é da rede estadual. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e não era da rede municipal. Paulo Freire foi secretário de São Paulo e não ensinava na educação básica. Não é obrigatório isso. Acho que é para aquilo que a gente chamava até pouco tempo de doutor Nalini, por ser o presidente do Tribunal de Justiça, e agora, sem dúvida, chamando de professor Nalini, há um desafio fortíssimo, que é recuperar um pouco as pontes que foram rompidas na relação da gestão da Secretaria de Estado da Educação em São Paulo com o grupo de professores e o grupo de alunos. A necessidade de uma aproximação, um trabalho diplomático que possa permitir uma participação maior daqueles que são representantes dos professores e das professoras e também dos alunos que estiveram envolvidos num movimento tão belo, né, no final do ano passado, que não se pode perder esse impulso para levar adiante. O professor Nalini é um negociador, do ponto que quando ele estava no Tribunal de Justiça como presidente, ele deu sinais de que negocia. Espero que ele o faça. O Estado de São Paulo merece, professores e professores da rede merecem, e as famílias merecem alguém que possa gerir sem impor, que possa debater, trazer à tona. E é claro, se ele ouve, ele não vai necessariamente ser um professor da rede, voltando à tua questão, mas ele tem que ter na equipe pessoas que o são. A atual secretária, que estava em exercício até a posse dele, é professora aposentada da rede estadual. Portanto, se ele a mantiver, por exemplo, na equipe, ou tiver outras pessoas, isso já dá conta desse requisito que o espectador levantou. O Ricardo Cardoso aqui está falando, gostaria que o Cortella fosse secretário de Educação. Já foi, né, Cortella? Então... Eu gostaria que, não só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, a questão da educação, as autoridades não respondessem a ela com tanta frequência partindo para a ignorância, partindo para a repressão, partindo para atitudes que exigem depois, isso que o Cortella chamou a atenção, reconstruir pontos, porque não adianta. É preciso haver um engajamento coletivo e um entendimento mínimo comum para a coisa andar. O Mauro Vieira Sena aqui, Cortella, o que a educação precisa é de mais investimentos? É também, isso? Também, isso né? Nós não temos só pouco dinheiro. Até o dinheiro que temos, ele nem sempre tem todos os caminhos bem gastos e bem executados. Uma participação maior da comunidade docente, de funcionários, da comunidade local, faz com que haja um melhor gasto disso. Mas o Brasil tem uma precariedade ainda muito grande no dinheiro destinado à educação. E, portanto, o dinheiro ajuda, mas ele não é suficiente. Mas aquele que hoje está aí não basta para aquilo que a gente precisa. Que nós mostramos mais cedo aqui, faltando carteira lá em Fortaleza. Pois é, você sabe que existe uma brincadeira, porque há uma metodologia de ensino chamada Método Montessori, de Maria Montessori, uma estupenda pensadora, aliás, a primeira mulher que fez curso de medicina na Itália. E ela criou um método em que as crianças sentavam no chão. E todas as vezes que a gente tem essa precariedade, crianças sentando no chão, se diz, olha, isso não é uma perspectiva montessoriana, isso é miséria de gestão mesmo. Muito bem. Das telas do cinema para a vida real, uma norueguesa insiste que é uma gata e que nasceu humana por engano. Ela usa orelhas, rabo e mia igual uma gata. Nano, de 20 anos, insiste que nasceu na espécie errada. Ela afirma que possui uma anomalia genética que justifica o comportamento igual a de um gato. Eu tinha 16 anos quando os médicos descobriram uma falha no meu DNA. Ela odeia água, gosta de usar luvas de pelúcia, diz que enxerga à noite e garante que pode se comunicar apenas por miados. De tanto acreditar nisso, Nano até reage igual a um gato quando vê um cachorro. Ela parece ter se inspirado no filme Mulher Gato, de 2004, uma produção americana interpretada pela atriz Halle Berry.
Me deram atenção aqui, Cortella, não deu nem tempo ver aqui os nossos telespectadores participando, falar da mulher gato. Vamos continuar falando sobre a educação. O Tiago Melo aqui, o JC tem censura com os professores da educação básica? Nunca um professor da educação básica sentou na bancada do jornal? É uma boa convicção, né? Trazer um professor da educação básica. Daqueles que são hoje, mas muitos dos que estão aqui à bancada, em vários momentos, foram professores de educação básica. Eu mesmo fui, não na rede estadual de São Paulo. Então, há outros que aqui se sentam, que são docentes hoje e que já atuaram. Mas não é uma má ideia, não. É bom trazer. Eu puxei esse assunto para exatamente falar o investimento na educação básica, importantíssimo. Sim, claro. É a parte-chave, né, da educação. E hoje no Brasil, mais ainda, a educação infantil. A educação infantil é decisiva como mecanismo de proteção social. Né? Não é só uma escolinha para a criança brincar, não é só o direito de brincar, isso também, mas a capacidade de formar uma geração a partir, né, dessa parte, que é o começo da educação básica. Muita gente coloca a educação infantil fora desse processo, ao contrário, é educação infantil, ensino fundamental, né, e ensino médio. É isso que é a educação básica, e aí o país vai. Né? À noite, todos os gatos são pardos, né? Mas na área de educação não dá para confundir tanto, não. Doutor Cortella, muito obrigado por a sua aula. Mário Sérgio Cortella, boa noite, até a próxima semana. Fernando Sampaio, obrigado pela participação, boa noite, até a próxima semana. Muito obrigado também você que participou aí pelo Twitter e Facebook e pelo WhatsApp. Vou registrar alguns nomes: Ricardo Tadeu de Belo Horizonte, a Gabriela Alves de São Paulo, Érico de Porto Alegre, Antônio Brito de São Paulo, de Jaboticabal e Denise Kinsler de São Carlos, São Paulo. E a gente se despede informando o resultado de 3 pesquisas de opinião que colocam o milionário Donald Trump na frente da disputa do Partido Republicano. Ele tem mais do que o dobro do segundo colocado, o senador Ted Cruz. Tudo indica que Trump será o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos este ano. Nada mal para o apresentador da versão americana do programa Aprendiz. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã. You're all fired. All 4 are fired. You're fired.